Beleza. Número 1. É comum termos sensações diferentes de quente e frio quando tocamos com a mão objetos em equilíbrio térmico entre si, dentro de uma sala. Em relação à afirmativa anterior, é correto dizer: olha só, essa é uma afirmativa verdadeira. A resposta correta é a letra C. É uma afirmativa verdadeira, pois a quantidade de calor trocada entre cada um dos objetos e a mão pode ser diferente se os dois tiverem condutividade térmica diferentes. Então, quando a gente tocar, por exemplo, a maçaneta de alumínio e a porta de madeira, nós vamos ter a sensação de que a maçaneta de alumínio ela está mais fria. Por quê? Porque a condutividade térmica dela é maior, então ela transfere calor mais rapidamente, então a gente tem a sensação de que ela está mais frio. Então, essa questão vai depender da condutividade térmica de cada elemento, que é uma característica do elemento, tá? Por isso que a afirmativa é verdadeira e a resposta é a letra C. Número 2. Depois de assar um bolo em um forno a gás, Zulmira observa que ela queima a mão ao tocar no tabuleiro, mas não queima ao tocar no bolo. Considerando a situação, é correto afirmar que isso ocorre porque, olha só, é a mesma orientação da número 1. A resposta aqui é a letra B. Ocorre porque a transferência de calor entre o tabuleiro e a mão é mais rápida do que o bolo e a mão. Então, a condutividade térmica, no caso do tabuleiro que é de metal, ele conduz muito rápido o calor. Então, quando ela coloca a mão, ela sente que vai esquentar mais rápido a ponto de queimar. Já a condutividade térmica do bolo, ela é reduzida, então essa transferência de calor ela é minimizada e, consequentemente, ela não chega ao ponto de se queimar. Ok? Então, essa aqui é a letra B. Número 3. Apesar de ser construído de gelo, o iglu é usado pelos esquimós como moradia ou proteção do frio. Por quê? Essa aqui é relativamente simples. O gelo, pessoal, ele é um péssimo condutor de calor. Olha lá, o gelo não é um bom condutor de calor. A resposta aqui é a letra C. Em função da sua característica, constituição química, da sua constituição, da sua estrutura molecular, ele é um excelente isolante térmico, tá? Por exemplo, aqueles lagos que se congelam, congela a superfície. Embaixo, pense o seguinte: a temperatura ambiente ela está extremamente fria, tem o gelo e tem a água embaixo. A água fica relativamente, não fica tão gelada quanto o gelo, porque o gelo isola termicamente do ambiente externo. Isso faz com que a água mantenha-se, os peixes consigam ficar normalmente ali embaixo. Tudo isso em função do gelo não ser um bom condutor de calor. E número 4. Uma parede de concreto de 9 metros quadrados de área, então isso aqui já é uma informação área, e 10 centímetros de espessura. Outra informação tem coeficiente de dilatação térmica 2 vezes 10 aqui é 2 vezes 10 a terceira calorias segundo centímetro. Beleza. Sabendo-se que em um determinado momento a diferença de temperatura entre as faces é de 5 graus, a quantidade de calor que flui por ela em 10 minutos é D. Isso aqui vamos analisar o seguinte. Aqui está por centímetro, aqui está metro quadrado.
Aqui tá centímetro, aqui tá centímetro. Eu vi o número na apostila de vocês aí, tá com 2 vezes 10 a terceira. Agora eu tô na dúvida, tô achando que aqui... Deixa eu ver. A forma que a gente vai usar é essa daqui, ó. Fluxo de calor é a lei de Fourier. K vezes A vezes delta T dividido pela espessura. Esse K, agora eu não sei se aqui é por metro ou se é centímetro. Vou colocar aqui por metro. 2 vezes 10 a terceira. A área 9. A variação da temperatura foi de 5 graus dividido pelo comprimento, 10 centímetros dá 0,1. Deixa eu ver quanto vai dar isso aqui. Só um minutinho que eu vou fazer a conta aqui. Isso aqui está dando 900 mil. Tem algum problema aqui com relação as unidades. Está dando 900 mil calorias por segundo. Se eu vou multiplicar por 600 ainda, tem alguma coisa errada. Porque se aqui está em metro quadrado, se eu colocar para centímetro quadrado, multiplico por 10 mil. Então isso aqui seria 9 vezes 10 a quarta centímetro quadrado. Eu acho que esse K aqui, que ele tá com problema. Pelo valor, aqui ó, deve estar digitado errado. O K deve ser 2 vezes 10 a menos 3. Porque senão não dá. Se eu fizer tudo do jeito que está aqui. Se eu ver desse jeito aqui, ó. Fluxo, o K. 2 vezes 10 a menos 3. A área em centímetro quadrado, 9 vezes 10 a quarta. 5 da temperatura. Aí aqui virou tudo centímetro, 10. Fluxo aqui. Deixa eu ver aqui. 2 vezes 10 a menos 3. 9 vezes 10 a quarta. 5. 10. Aí agora vai dar. Aqui vai dar 90 calorias por segundo. Aí tá perguntando quantidade de calor que flui pelo tempo. Esse aqui, ó. Potência calor pelo tempo. Essa aqui é a potência, o fluxo, né? Mesma coisa. Então vai ficar 90 é igual a calor. O tempo, ó, são 10 minutos. Isso aqui dá 600 segundos. 600. Calor vai dar 54 mil calorias. Resposta letra E.
Para mim, pessoal, aqui tá vezes 10 a menos 3. Aqui tá 3, mas é menos 3. Senão não dá certo de jeito nenhum, tá? Então esses foram os números de 1 a 4. Vamos lá, pessoal, o 5. Um fabricante de acessórios de montanhismo quer projetar um colchão de espuma apropriado para ser utilizado por alpinistas em regiões frias. Considere que a taxa de transferência de calor ao solo por uma pessoa seja 90 quilocalorias por hora, e que a transferência de calor entre a pessoa e o solo se dê exclusivamente por condução. Nessas condições, o gráfico representa a taxa de transferência de calor em joule por segundo através de uma espuma do colchão em função de sua espessura em centímetros. Aqui espessura, aqui a taxa de transferência. Considerando uma caloria 4 joules, a menor espessura do colchão em centímetros para que a pessoa durma confortavelmente Beleza. Então, primeira coisa, as 90 quilocalorias por hora, vou passar para joule, não é? Vou fazer aqui, ó, vezes 4, vai dar 360 quilojoules por hora. Beleza. Então, vamos ajustar isso aqui também, ó. Fluxo, que é esse número aqui, 360 quilojoules em 1 hora, por hora, né? Então, isso aqui equivale a 360 mil joules em 3.600 segundos. Isso aqui vai dar 100 joules por segundo. Corto 2 aqui, 3.636, 100 joules por segundo. Aí eu vou pegar e olhar aqui o 100, ó. 100 joules por segundo. Vai dar aproximadamente aqui 1.2, 1.4. O mais próximo aqui seria 1,5. Então o exercício aqui basicamente só fazer conversão de unidades, tá? 100 joules por segundo, pega aqui no gráfico, deu bem aqui, aproximadamente 1,5, tá? Número 6. Com as elevadas temperaturas sendo uma constante no verão dos últimos anos, a instalação de exaustores eólicos, como os da figura, tem aumentado consideravelmente. Mais viáveis financeiramente do que os aparelhos de ar-condicionado, eles proporcionam a renovação do ar no interior de um ambiente sem necessidade de energia elétrica. Isso ocorre em virtude do movimento das hélices desses exaustores. Um dos fatores físicos necessários para ocorrer esse movimento e provocar a exaustão é... Pessoal, o que acontece? O exaustor ele vai tirar o ar que está aqui em cima, né, o ar que subir aqui dentro do galpão. Isso ocorre porque o ar quente ele sobe, ele é mais leve, então ele vai subir. Lembram lá daquele processo de condução térmica por convecção? Então o ar quente sobe, é retirado aqui pelo exaustor, e esse ar quente vai sendo retirado, né, o calor vai sendo retirado do galpão, promovendo assim o resfriamento. Então essa é a ideia do funcionamento desses exaustores. O 7. O uso de tecnologia associada às energias renováveis tem feito ressurgir em zonas rurais técnicas mais eficientes e adequadas ao manejo de biomassa para a produção de energia. Entre essas tecnologias está o uso do fogão a lenha, de forma sustentável para o aquecimento de água residencial. Tal processo é feito por meio de uma serpentina instalada no fogão e conectada através de tubulação à caixa d'água, conforme o esquema a seguir. A água, né, passa pela serpentina, a água fica quentinha. Na serpentina, a água aquecida pelo fogão sobe para a caixa d'água, ao mesmo tempo em que a água fria desce pela tubulação em direção à serpentina, onde novamente é realizada a troca de calor. Considerando o processo de aquecimento da água contínua, é correto afirmar que se dá principalmente devido ao processo de... Pessoal,
qual que é o processo onde a gente aquece um líquido, ele fica menos denso, sobe, ou mais denso, desce? É o processo de convecção, causado pela diminuição da densidade da água na serpentina. A água que é aquecida, aumenta o volume, fica menos densa, sobe a água quente, a água fria lá mais densa desce, e o processo convectivo se forma ali nessa situação. Bom, número 8. Nas primeiras lâmpadas de tungstênio fabricadas, era criado vácuo no interior do bulbo, mas isso causava uma lenta sublimação do filamento, levando ao escurecimento do vidro. Atualmente, esse problema está sanado com a injeção de um gás inerte sob baixa pressão, normalmente o argônio. Na lâmpada esquematizada acesa e posicionada horizontalmente, o círculo tracejado indica a região F do filamento. Medidas de temperatura mostram que no ponto A o vidro está mais quente que no ponto D. É válido afirmar que essa diferença em temperatura se deve... Pessoal, a questão é a mesma coisa da número 7, da convecção. Por quê? O ar, o aquecimento aqui embaixo, ele tende a subir. Então, lá no ponto A, aqui na parte de cima, a tendência é que a temperatura aqui fique maior, em função da convecção do ponto daqui de baixo para cima. Então a resposta é a letra A. Isso ocorre se deve à propagação do calor por convecção desde a região F até o ponto B, da parte de baixo para a parte de cima. O processo de transferência de calor por condução. Questão 9. Um radiômetro, a figura está aqui, né? É um dispositivo constituído por um bulbo transparente, em cujo interior isolado por meio externo encontra-se uma hélice constituída por 4 placas muito leves. Cada placa possui uma face preta de um lado e branca do outro. A hélice pode girar livremente. O radiômetro é usado para demonstrações de como a radiação térmica é absorvida diferentemente por outros objetos escuros e claros, quando a radiação térmica incide sobre as placas por causa da diferença de absorção. As faces pretas se aquecem mais que as brancas, gera uma corrente de convecção, fazendo com que o ar circule no interior do dispositivo e coloque a hélice a girar. O efeito visual do radiômetro de funcionamento é surpreendente, fato que o torna um ótimo dispositivo para fins didáticos. Se um radiômetro for iluminado inicialmente com uma lâmpada incandescente, luz amarela, e posteriormente com o vapor de mercúrio branco, é correto afirmar que... Olha só, pessoal, essa aqui, a resposta é a letra D. A hélice irá se mover mais rapidamente ao ser iluminado pela lâmpada incandescente, pois essa gera bastante radiação infravermelha, além da luz visível. Então, a lâmpada incandescente, ela produz essa radiação infravermelha, que também é conhecido como ondas de calor. Essas ondas de calor vão provocar um maior aquecimento se comparado com a luz branca do vapor de mercúrio. Então ele vai se aquecer mais, então consequentemente a convecção irá acontecer de uma maneira mais relevante, e isso vai fazer com que ele gire mais rapidamente, tá? A 10. Um corpo 1 é colocado dentro de uma campânula de vidro transparente evacuada do lado externo. Em ambiente a pressão atmosférica, um corpo 2 é colocado próximo à campânula, mas não em contato com ela, como mostra a figura. As temperaturas dos corpos são diferentes e os pinos que sustentam são isolantes térmicos. Considere as formas de transferência de calor entre esses corpos e aponte a alternativa correta. As temperaturas dos corpos são diferentes e os pinos que os sustentam são isolantes térmicos. Ah, tá, eu copiei 2 vezes a mesma coisa, tá. A número 10, pessoal, correto é a letra E. A troca de calor entre os corpos 1 e 2 e a transferência se dá por radiação. Vejam só, como eles estão isolados aqui, não tem como ter convecção. Como eles estão isolados, não estão em contato, não tem como ter condução. A única coisa que vai afetar um ou outro é a transferência de calor por radiação. Por isso que a resposta é a letra E. Tá?
Número 11. Um grupo de amigos compra barras de gelo para um churrasco num dia de calor. Como as barras chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidas num grosso cobertor para evitar que derretam demais. Essa sugestão, olha só, é esquisito, mas é verdade. Essa sugestão ela faz sentido porque o cobertor dificulta a troca de calor entre o ambiente e o gelo, que vai retardar o seu derretimento. Então, quanto melhor for o isolante que eu envolver as barras de gelo, mais tempo eu vou conservá-la congelada. Vou evitar a troca de calor, então ela vai derreter menos. Então é uma sugestão que faz todo o sentido. Vamos lá. 12. Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações escritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica do congelador por... A questão da geladeira nós já vimos lá, é a convecção, né? Deixa eu colocar aqui. CV é convecção. Opa. 2. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por... Esse aqui, pessoal, radiação, né? Ondas que propagam eletromagnéticas e propagam no vácuo. Em uma garrafa térmica é mantido o vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por... Então, o vácuo para evitar condução. Na ordem dos processos de troca de calor utilizados para preencher as lacunas são corretamente convecção, radiação, convecção. Resposta letra D. 13. O filme O Dia Depois de Manhã retrata uma catástrofe climática na Terra, ocasionada pelo aquecimento global. Sobre esse assunto, do ponto de vista físico, assinale o que for correto, né, e fazer a soma. A energia solar chega ao planeta através de um fenômeno conhecido como condução térmica? Não, né, pessoal? O processo aqui é radiação. Essa aqui está errada. Radiação. O efeito estufa é um fenômeno que mantém a temperatura média da Terra constante. O efeito estufa é para isso. Manter, não deixar a temperatura aquecer muito ou resfriar muito. Então, esse aqui está correto. 4. A retenção de calor pela atmosfera é conhecida como efeito estufa? Acabamos de falar. Correto. Quando se alerta sobre os riscos relacionados com o efeito estufa, o que está em foco é a sua intensificação e, consequentemente, a alteração climática do planeta? Correto também. O efeito estufa é imprescindível à manutenção da vida sobre a Terra? Correto também. O aquecimento global provocará a condensação dos vapores de água na atmosfera, o que tornará o planeta totalmente árido? Incorreto, né, pessoal? Isso aqui o aquecimento não vai deixar ele árido. O que vai acontecer? Ele pode derreter as calotas de gelo polares e aumentar o volume de água na Terra, provocando inundações. 2, 4, 8, 14 mais 6 dá 30, né? 30. O uso racional das fontes de energia é uma preocupação bastante atual. Uma alternativa para o aquecimento da água em casas ou condomínios é a utilização de aquecedores solares, um sistema base de aquecimento de água por energia solar composto de coletores solares, placas e reservatório térmico boiler, como esquematizado a seguir. Em relação ao sistema, o que a gente pode falar? Então vamos lá. A água circula entre os coletores e o reservatório térmico através de um sistema natural, por convecção. A água dos coletores fica mais quente e, portanto, menos densa que a água do reservatório. Assim, a água fria empurra a água quente, gerando a circulação? Corretíssimo, né? Os canos e as placas dentro do coletor devem ser pintados de preto para maior absorção de calor por radiação térmica?
Correto também. As placas coletoras são envolvidas por um vidro transparente que funciona como estufa, permitindo a passagem de praticamente toda a radiação solar. Essa radiação aquece as placas, que por sua vez aquecem o ar no interior da estufa, formando correntes de convecção, sendo que esse ar é impedido de se propagar para o ambiente externo. Correto também. Em todo o processo de aquecimento desse sistema não há transferência de calor por condução. Pessoal, a questão da condução aí, ela acontece. O tubo aquecido passando calor para a água. Isso é por condução, então está errado. Como a placa coletora está situada abaixo do reservatório térmico, o sistema descrito só funcionará se existir uma bomba hidráulica. Não, vai funcionar por convecção. Errado. A condução de calor só ocorre nas placas, pois são metálicas, mas não da água. Tá? Incorreto também. A água, ela que aquece. A água diretamente em contato com os tubos se aquece por condução. 1, 2, 4, o somatório é igual a 7.